Cuidado, os seus pensamentos se transformam em ações. Mas por que a maioria das igrejas não prega isso? O primeiro inimigo do cristão não parece ser o mundo material nem o mundo espiritual, mas o psíquico. Dessa maneira, o primeiro campo de batalha é a mente. Um dia, conversando comigo, a minha esposa me disse: de todas as pessoas que eu conheço que passaram por aquela igreja, todas saíram destruídas, todas com algum problema, alguma ferida ou alguma mágoa. A gente conversava sobre um casal de pastores que lideravam uma igreja muito animada aqui na nossa cidade, e essa igreja fechou. Era dessa igreja que ela estava falando. E a pergunta dela, diante do péssimo comportamento daqueles pastores, foi: como pode alguém que se diz pastor, que lê a Bíblia, viver dessa maneira? A gente vê muitos casos assim pela internet, e eu fiquei pensando nisso. Hebreus 4,12 diz que viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Mas se a Bíblia é a palavra viva e ela não te deixa igual, mas te transforma, então por que isso acontece? A menos que ela já não esteja mais falando com essas pessoas. Parece que quando alguém não possui ou perde a ligação real com o Deus vivo, a Bíblia se torna apenas palavras, tinta no papel, um livro como qualquer outro. Jesus parece dar uma pista sobre isso quando citou Isaías: vendo não enxergam, ouvindo não compreendem. E o apóstolo Paulo, em Romanos, diz que quando o ser humano rejeita Deus, Deus os entrega aos seus próprios delírios. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Agora, preste atenção, a palavra que Paulo usa ali no grego é uma mente que não passa no teste, uma mente reprovada. E aqui está a conexão. Se Romanos 1,28 descreve a mente que falhou no teste, então Filipenses 4,8 é o teste. Vamos ler junto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Cada palavra aqui escolhida é importante. Cada termo é um critério, uma peneira completa para tudo aquilo que ocupa a sua mente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: exerça domínio sobre aquilo que se passa na sua mente. E isso tem um nome. Os cristãos dos primeiros séculos, aqueles que aprenderam diretamente dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos, chamavam isso de disciplina noética. O que é isso? É você governar a sua mente. Então eu lembro do que Deus falou para Caim: cumpre a ti dominar os teus desejos. E onde nascem os desejos? Na nossa mente, no intelecto, que precisa ser dominado e direcionado da mesma forma que os seus músculos e movimentos ao praticar um esporte. A mente também se treina. Os monges do deserto dos séculos 3 e 4 praticavam aquilo que eles chamavam de nepsis, vigilância interior, uma atenção contínua ao que entra e permanece na mente, porque eles sabiam: se você não governa os seus pensamentos governam você. A pergunta é: por que a igreja parou de ensinar isso? Será que em algumas igrejas estejam mais preocupados em não ofender do que em ensinar e formar mentes renovadas? Porque não basta dizer que tem fé enquanto a mente se alimenta de lixo de segunda a sábado. E antes que alguém torça o nariz, Jesus mesmo disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la já adulterou com ela no seu coração. O que Jesus está dizendo? Que o pecado em si, o ato externo, é apenas o fruto. A semente foi plantada antes, na mente. Se as ações começam nos pensamentos, então o governo dos pensamentos é o primeiro campo de batalha da vida cristã. E Filipenses 4,8 é a aplicação prática desse princípio. Veja, ninguém pode ler os pensamentos de outra pessoa, mas nós vivemos numa era que existe pela primeira vez na história humana um registro material de quase tudo que habita a nossa mente. E esse registro se chama celular. No seu celular está o seu histórico de navegação, as imagens que você salvou, os vídeos que você assistiu, as conversas que teve, os perfis que visitou, os aplicativos que abriu quando ninguém estava olhando. Tudo aquilo que, de alguma maneira, passou pela sua mente está registrado ali.
Se Filipenses 4:8 é uma peneira, um filtro para o que deve habitar a mente, então a pergunta é simples: o conteúdo do seu celular passaria pelo crivo de Paulo? Se aquilo que habita a sua mente é verdadeiro, justo, puro, honroso, de boa fama, digno de louvor, me diz uma coisa: quem guardaria tanta virtude em um cofre para que ninguém veja? Ninguém tranca a virtude a 7 chaves, ninguém coloca a senha no que é honroso. Você não esconde o que é puro. Você não bloqueia o acesso ao que é de boa fama. Você tranca aquilo que não pode ser visto. Por isso a maior parte das pessoas morrem de medo que seu celular caia nas mãos de outras pessoas. Agora, veja comigo o quadro inteiro, porque quando você junta esses dois textos, Filipenses 4:8 e Romanos 1:28, você enxerga algo que não se mostra com frequência. Filipenses 4:8 é uma ordem. Romanos 1:28 é o que acontece quando a ordem não é cumprida. Pensem, pratiquem e habitem no verdadeiro, no digno, no justo, no puro, no amável, de boa fama. Isso é Filipenses 4:8. Para que não tenham uma mente reprovada, desqualificada e que não passa no teste. Isso é Romanos 1:28. E entre Filipenses 4:8 e Romanos 1:28 existe um processo, muitas vezes lento e imperceptível. A mente vai se enchendo do que é indigno, vai se habituando ao trivial, vai perdendo a capacidade de discernir entre verdade e mentira, entre o certo e o errado, de boa e má fama. E por fim, se torna surda a palavra viva, até que a Bíblia se torna tinta no papel. Até que a pessoa vê, mas não enxerga, ouve, mas não compreende. Nunca é demais lembrar, cumpre a ti dominar os teus desejos. E os nossos desejos nascem a partir da nossa mente. Os pensamentos são sementes que viram ações, depois hábitos e, por fim, caráter, e principalmente endurecimento espiritual. Dessa forma, Filipenses 4:8 é ao mesmo tempo uma peneira e um espelho. Como peneira, ela filtra. Antes que qualquer pensamento se instale na sua mente, ela deve passar pelo crivo de Paulo. É verdadeiro? É honroso? É justo? É puro? Como espelho, ela revela. Aplique esses critérios ao que já habita sua mente, ao seu histórico de navegação, às suas conversas, ao que você assiste, lê e consome, e você vai ter um diagnóstico preciso do estado da sua mente e da sua alma, e vai saber se está dominando ou não os seus desejos. Nisso pensai. E me diga uma coisa, quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre Filipenses 4:8? Essa semana, pegue o seu celular como um espelho. Passe o histórico, as conversas, os vídeos pela peneira de Filipenses 4:8. O que sobra? O que precisa sair? Esse canal existe para resgatar o cristianismo dos primeiros séculos e entender como ele nos ajuda a sobreviver a esses tempos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.